Imagine uma cidade inteira feita de ouro puro, escondida no meio de uma floresta tão densa que a luz do sol mal consegue tocar o chão. Durante séculos, o mito de El Dorado levou milhares de homens à loucura e à morte, lá nas profundezas da América do Sul. Mas em fevereiro de 1541, dois exploradores espanhóis decidiram que iam encontrar essa riqueza a qualquer custo. Gonzalo Pizarro, irmão do homem que destruiu o Império Inca, e o seu fiel capitão, Francisco de Orellana. Eles saíram da cidade de Quito, no Equador, comandando uma força gigantesca, 340 soldados espanhóis armados até os dentes e cerca de 4.000 indígenas carregando suprimentos. Mas o que era para ser a maior expedição de riqueza da história humana transformou-se no maior pesadelo de sobrevivência que o continente já viu. Aqueles homens acostumados com as batalhas na Europa simplesmente não faziam ideia do inferno verde que estavam prestes a invadir. Eles entraram na floresta amazônica sem nenhum preparo. O calor era sufocante, a umidade que apodrecia as roupas e a vegetação tão fechada que eles precisavam usar as próprias espadas para conseguir abrir caminho no mato. Para piorar, os indígenas que eles levaram eram de regiões montanhosas e frias e começaram a adoecer e morrer rapidamente por causa do clima tropical e das doenças da floresta. Em poucos meses, a fome bateu, os suprimentos acabaram e os cavalos começaram a ser sacrificados apenas para os soldados não morrerem de fome. Eu sou o Fernando Covre e hoje no Arquivo Sombrio nós vamos abrir o dossiê da expedição proibida a El Dorado. Vamos analisar os diários originais e a traição que mudou os rumos da exploração da Amazônia. Se você gosta de mistérios históricos revelados, vem comigo, se inscreva no canal e deixa o like. Os relatos que os sobreviventes registraram anos depois revelaram que o verdadeiro mistério começou quando a expedição se dividiu e um dos líderes resolveu fugir com um único barco da sua equipe. Depois de 11 meses de puro sofrimento, a expedição já tinha andado mais de 320 quilômetros pela selva sem encontrar absolutamente nada. Quando chegaram às margens do rio Coca, o cenário era desolador. A maioria dos homens estava morta ou gravemente doente. Eles já tinham perdido 3.000 indígenas e 140 conquistadores. O grupo estava à beira de um motim. Foi aí que Pizarro teve uma ideia desesperada: construir um barco de madeira para descer o rio e buscar comida. No dia 26 de dezembro de 1541, Pizarro ordenou que o capitão Orellana pegasse o barco recém-construído, levasse 50 homens rio abaixo e encontrasse mantimentos com as tribos locais. Depois, voltava para salvar o resto da equipe. Orellana aceitou a missão e partiu. Como a correnteza do rio era extremamente forte, o barco viajou muito rápido. Eles demoraram 14 dias para finalmente encontrar comida em uma aldeia de indígenas. Só que na hora de voltar veio o choque. Por causa da força brutal da correnteza contra o barco, Orellana e seus homens perceberam que era fisicamente impossível subir o rio de volta, para onde estava Pizarro e todo o resto da equipe esperando. Eles então estavam presos. Foi aí que Orellana tomou uma decisão drástica. Ele obrigou todos os seus homens a assinarem um documento oficial declarando que eles não tinham outra escolha a não ser seguir em frente e abandonar o resto da expedição para trás. Orellana sabia que se voltasse para a Espanha sem esse papel, ele seria enforcado como traidor e desertor. Enquanto isso, lá atrás, Pizarro esperou por semanas. Quando o mês de janeiro de 1542 começou, ele percebeu que o seu capitão não ia voltar. Pizarro achou que o grupo de barco tinha sido massacrado pelas tribos inimigas, mas a semente de desconfiança já estava plantada. Com os poucos homens que restavam, famintos, descalços, vestindo trapos, Pizarro decidiu então dar meia volta e retornar para Quito. Ele jurou diante de Deus que se encontrasse Orellana vivo, ele o mataria com as próprias mãos. Se você quer ver como essa traição terminou nas cortes europeias, já deixa o seu like no vídeo, porque o que Orellana encontrou no meio do caminho mudou a história do nosso mapa para sempre.
Orellana achou que ia morrer na floresta, mas a força da água o jogou dentro de um rio tão gigantesco que ele acreditou ter encontrado o caminho para a cidade de ouro. Arrastados pela forte correnteza, Orellana e seus homens saíram do rio Coca e entraram em um rio muito maior e mais importante. Eles acharam que aquele corpo de água sagrado era o portal para finalmente levá-los até Eldorado. No começo, parecia que eles estavam certos. À medida que avançavam pela bacia amazônica, eles começaram a ver grandes povoados indígenas na beira do rio, cidades prósperas, com milhares de pessoas e nativos que usavam adornos de ouro no corpo. Os espanhóis eram alimentados pelas tribos e até começaram a aprender um pouco da língua local. Orellana ouviu histórias de que nas profundezas da floresta existiam cidades ainda maiores e cheias de riqueza. Só que quanto mais eles navegavam rio abaixo, mais perigosa a viagem ficava. As tribos pacíficas deram lugar a guerreiros extremamente defensivos, que começaram então a atacar os espanhóis com flechas e lanças para impedir que eles avançassem. Foi em um desses ataques, no dia 24 de junho de 1542, que deu nome ao maior rio do mundo. Orellana e seus homens foram emboscados por uma tribo local muito agressiva, mas o que chocou os espanhóis foi ver que na linha de frente de batalha, lutando com toda a fúria brutal, ao lado de vários homens, estavam muitas mulheres guerreiras. Impressionado com a coragem daquelas mulheres, Orellana lembrou-se imediatamente dos mitos gregos sobre as guerreiras amazonas, que eram descritas pelo historiador Heródoto. Ele começou então a chamar o lugar de Rio das Amazonas, e o nome pegou para sempre. Finalmente, após 8 meses de uma viagem cega e mais de 4.500 quilômetros navegados, Orellana e sua tripulação conseguiram sair da floresta e chegar ao Oceano Atlântico. Ele tinha se tornado o primeiro europeu a cruzar toda a extensão do rio Amazonas. Mas ele fez tudo isso sem encontrar uma única pepita de ouro de Eldorado. Quando Orellana voltou para a Espanha, a notícia de sua viagem se espalhou rapidamente. Gonzalo Pizarro, que tinha sobrevivido à selva e voltado para Quito, enviou cartas para o rei Carlos I, acusando o primo de traição e exigindo a sua execução. Mas Orellana usou o documento assinado por seus homens e os diários detalhados da viagem para provar a sua inocência. O rei ficou tão fascinado com a descoberta do novo rio que absolveu Orellana e o transformou em uma celebridade da corte. Livre da acusação de traição, Orellana tinha apenas uma obsessão na mente: voltar para o Brasil e encontrar a cidade de ouro que ele tinha certeza que deixou para trás. Em maio de 1545, Francisco de Orellana conseguiu financiamento e partiu da Espanha com 4 navios e mais de 300 homens para a sua segunda expedição. Ele queria entrar pela foz do rio Amazonas no norte do Brasil e subir o rio até encontrar Eldorado. Só que a floresta cobra um preço caro a quem a desafia 2 vezes. Logo no início da travessia do Atlântico, uma epidemia terrível matou quase 100 de seus homens e fez dezenas de marinheiros desertarem. No meio de uma tempestade, um dos navios se perdeu e nunca mais foi visto, levando embora os mantimentos e todas as ferramentas que eles usariam para construir novos barcos na Amazônia. Quando Orellana finalmente alcançou a costa leste do Brasil, em dezembro de 1545, ele tinha apenas 2 navios e menos de 100 homens sobreviventes. Mesmo na miséria, a obsessão pelo ouro falou mais alto e ele ordenou que os homens seguissem em frente. Mas a foz do rio Amazonas é um labirinto perigoso de ilhas e canais. Orellana se perdeu completamente. O grupo navegou por quase 500 quilômetros tentando encontrar o canal principal do rio, mas os navios ficaram presos em um manguezal, sem comida, atacados por mosquitos e por tribos hostis. A expedição acabou antes mesmo de começar. Francisco Orellana adoeceu e morreu ali mesmo, no meio das águas escuras da Amazônia, sem nunca chegar perto de Eldorado. Após o colapso dessa expedição, Orellana foi tratado por muitos na Europa como um mentiroso que inventou as histórias de grandes cidades na selva apenas para conseguir dinheiro do rei. Mas os rumores de Eldorado continuaram vivos. Ao longo dos próximos 100 anos, dezenas de outras expedições
entraram no Brasil em busca da cidade de ouro, e todas falharam. Comente aqui embaixo, você acha que as grandes cidades cheias de ouro que Orellana descreveu na Amazônia existiram de verdade e foram engolidas pela floresta? Ou ele inventou tudo para escapar de uma acusação de traição de Pizarro? Quero ler aqui a teoria de cada um de vocês. Se você gosta de investigação profunda que revelam bastidores mais obscuros da história, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no Arquivo Sombrio. Ah, e lembrando, ative o sininho das notificações. Eu sou o Fernando Covre e este dossiê está agora oficialmente encerrado.